Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês acessarão o vídeo, então já fica aí um cumprimento a todos os horários, né? Eu queria dar as boas-vindas a vocês à disciplina de materiais de revestimento e acabamentos, né? É uma disciplina que é muito importante dentro do design de interiores, porque ela materializa nossas ideias, né? Além de trazer sensações e trazer intenções também, trazer a própria identidade do design de interiores. Então é um assunto que a gente pode discutir com um pouco mais de profundidade e trazer a vocês novos horizontes, né, dentro desses contextos que vocês se apropriarão, né? Eu vou me apresentar. Eu sou Josivan Benegatti, eu sou arquiteto e design de interiores, com especialidade em iluminação e cores, que é um assunto pouco abordado, e na verdade a gente tem um universo todo para apresentar para vocês, né? Eu vou contar um pouquinho a minha história. Eu sou piauiense, né? Eu fui estilista por longa data, mas terminei enveredando para o design de interiores e arquitetura no final, né? Por uma questão de afinidade. Em 2001 eu vim embora para São Paulo, na verdade na busca de uma formação por moda, né? No momento que ainda não era fácil ser estilista, a gente não tinha muitos cursos, a gente tinha pouquíssimos cursos e a grande maioria estava concentrada em São Paulo, então eu enxergava que ali era o lugar, era o caminho que eu poderia tomar, né? A vida nos leva para outros lugares e aí eu terminei não me formando em moda e terminei decidindo, até porque eu já tinha um conhecimento, né, dessa área de construção, porque eu tinha feito edificações lá no Cefet Piauí. Hoje eu acho que eles chamam de Instituto Federal, né? E aí foi muito grata a escolha, porque no final foi uma tomada de decisão importante, né? Eu fiz também cursos técnicos em design de interiores e em design de móveis, exatamente porque eu não tinha grana para entrar no curso de arquitetura ou no curso de design de interiores. E eu falei, olha, eu vou comer aqui pelas beiradas, eu vou fazendo outras formações enquanto a oportunidade não chega, né? Depois que eu fiz os cursos técnicos, eu terminei abrindo o escritório. Então, entendam, eu trabalhava numa loja como estilista de noivas e eu atendia os clientes, né, nas minhas folgas, nos feriados, nos finais de semana, e foi uma coisa que foi rolando, que foi acontecendo, foi dando certo, e aí eu juntei uma grana e entrei no curso de tecnologia em design de interiores. E foi, de verdade, muito interessante ter feito design de interiores, porque me abriu ou me mostrou um horizonte que eu não tinha, né? Depois entendi que queria fazer arquitetura, e foram mais 5 anos de escola, né? Ali, perto de terminar o curso de arquitetura, eu fui convidado a trabalhar no Senac. Eu fiquei por 15 anos no Senac, São Paulo, numa unidade que tratava exclusivamente de arquitetura, interiores e paisagismo.
e foi uma experiência excelente, foi onde eu aprendi exatamente a questão da docência e que era importante ensinar e que era importante compartilhar conhecimento, né? Então, eu sou muito grata a essa instituição pela oportunidade que me deu lá atrás. Hoje eu já não estou mais no Senac, eu trabalho em outras instituições, mas foi importante para a minha formação, né? Nesse período que eu estava no Senac, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em arquitetura comercial, né? É um diferencial hoje na nossa formação. Também eu fiz mais 2 pós-graduações em Lighting Design, que foram interessantíssimas e que me abriram portas, né, para a vida. Depois eu terminei fazendo um curso de licenciatura, porque eu dou aula no Estado, né, eu sou funcionário público do Estado, e a escola nos dava essa oportunidade. Então eu fiz uma licenciatura em design de interiores, e aí a gente pôde, talvez com um pouco mais de segurança, né, entender o que é o ensino, né, e os caminhos que podemos seguir, que podemos tomar a partir disto, né? Depois eu fiz o mestrado. Meu mestrado foi na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e eu tratei de um assunto que é muito comentado, mas muito pouco entendido, né, que é as cores. O meu mestrado eu fiz uma análise da cromaticidade no trabalho do estilista Christian Lacroix e do seu processo criativo, e foi um trabalho muito interessante de fazer, porque me levou por outros meandros, por outros entendimentos no que diz respeito às questões projetuais, né, e os processos e tomadas de decisões. Hoje eu faço doutorado, né, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e eu pesquiso a cor no design de interiores residencial, né? A gente tem aí mais 3 anos e meio, né, de percurso para tentar justificar essa pesquisa. Eu trabalho em universidades do Brasil inteiro, né? Eu sou bastante requisitado nesse sentido. Já estou há algum tempo na Unicesumar, que eu adoro, é sempre um privilégio ser convidado para dar aula aqui. E eu dou aula também em outras instituições, como o IPOG, Senac, Unip, Anhembi Morumbi, na ETEC Carlos de Campos, na Belas Artes de São Paulo. E os convites são sempre muito bem-vindos, né? Gente, os materiais, de certa forma, eles me perseguem, né? Porque, por conta de que eu estudo muito a questão da cor relacionada ao processo criativo, né? Então, a gente dá um sentido para esse material, mas entenda, né, os materiais, eles requerem um entendimento múltiplo, porque a gente pode entender o material do ponto de vista estético, a gente pode entender o material do ponto de vista funcional, né? E a gente pode entender o material de diferentes pontos de vista, tá? É muito engraçado falar isso, porque eu percebo que alguns profissionais eles têm dificuldade de lidar com essas questões, e aí eles terminam tratando ou olhando para o material exclusivamente sobre o ponto de vista técnico, né? O ponto de vista técnico, ele é um ponto que a gente precisa considerar, né? Porque uma vez que a gente adota um material para o ambiente, ele vem carregado de informações técnicas que precisam ser consideradas. Mas, na verdade, o que aparece é a questão estética e funcional, né? E eu acho que é importante trazer esses questionamentos, né, e esses pontos, para que a gente conheça os materiais, mas que a gente se aproprie da informação
né, que talvez essa disciplina nos dê, né? É muito amplo, né, essa disciplina, tendo em vista a quantidade de materiais que a gente tem lançado no mercado todos os dias. Então, previamente eu já posso dizer que a gente não dá conta, tá, gente? Que é difícil conhecer todos os materiais. Ninguém conhece todos os materiais, tá? A gente tem que se informar para estar o tempo todo, né, atualizado com relação ao que está acontecendo, né? Mas a gente não dá conta de saber de todos os materiais. Então, existe uma lista de materiais básicos que eles precisam ser desbravados, e é isso que a gente vai fazer nesta disciplina, tá? A gente termina também trazendo ferramentas para entender e para fazer e para utilizar a tecnologia dos materiais, e eu acho que vai ser muito interessante, né? Além das aulas gravadas, a gente tem 4 lives, então vocês vão ter a oportunidade de ter contato comigo, para perguntar, para questionar, e aí o que eu souber eu respondo, né? O que eu não souber a gente vai atrás, porque realmente com relação a materiais a gente não tem como conhecer tudo, tá bom? Eu organizei para vocês, gente, uma ementa, né? E aí essa ementa da disciplina, ela diz assim, que ela tem a ver com o estudo dos materiais de construção, né, mais usuais, bem como suas propriedades, características e aplicações no design de interiores, né? O nosso foco é no design de interiores. E como objetivo geral, a gente tem, obviamente, a pretensão de conhecer os principais tipos de materiais empregados na construção civil, existentes no mercado, sobretudo os materiais de acabamento, suas características e propriedades mais importantes para o uso no design de interiores, tá? E como objetivo específico, que é aquele percurso que a gente precisa trilhar, né, a gente pretende reconhecer a importância da escolha dos materiais no desenvolvimento de projeto de design de interiores, porque a gente tem uma discussão com relação a essas questões dessa aplicação, como é que a gente faz, como é que especifica, como é que a gente vai atrás, orientar e embasar a escolha entre os diferentes materiais diante de suas propriedades, e estabelecendo critérios técnicos, econômicos e ou estéticos para cada fim e de acordo com a normatização vigente, porque há norma para algumas questões, para alguns materiais, e vocês vão ver como a gente erra feio, né? E aí eu vou dar só um exemplo para vocês, que é na hora de escolher acabamento para banheiro, né? A gente cria coisas bem delicadas, tá? E não deveríamos, a gente deveria ter ciência, mas eu acho que isso é muito do senso comum trazido aí pelo mercado, né? E por último, especificar corretamente os materiais de decoração nos projetos internos e externos, né? Dos ambientes residenciais, comerciais e industriais, se for o caso, né? Vocês estão vendo que a disciplina ela é ampla, uma vez que a gente estuda materiais, né, se relacionando nas diferentes tipologias de projeto, ok? Eu acho que vai ser bem interessante essa experiência, e a minha ideia é que eu possa transmitir a vocês, né, um questionamento que faça, na verdade, vocês buscarem informações, né? E formação também, que não é só informação, mas é formação, com relação aos materiais que vocês podem e devem explorar dentro do contexto do design de interiores, não é? Então vamos lá. Eu queria trazer a vocês uma bibliografia básica
que eu acho que é importante, e na busca por informação, por entendimento, né? Vocês podem aí abraçar esses livros como uma alternativa para entender melhor, né, sobre o assunto. Então, aqui a gente tem 2 livros mais técnicos, que eles vão, obviamente, falar das questões técnicas do material, né? E esses livros, eles têm, obviamente, gente, uma importância dentro desse contexto, porque às vezes a gente não encontra em outro lugar essas informações ou esses questionamentos. Então, é sempre bom ter um livro técnico que vai explicar para vocês o que é a cerâmica, né? O que é a madeira, o que é o metal, e aí como se usa isso dentro do contexto da construção, né? Porque, querendo ou não, a gente tem uma afinidade com essas áreas e a gente precisa fomentar a informação exatamente para utilizar, né, esses materiais dentro desse contexto. Então a gente tem o livro Materiais de Construção, do Falcão Bauer, né? É um livro técnico, mas é saudável de ler, porque ele traz informações de forma mais acessível. E aí a gente tem outro livro chamado Materiais de Construção, e o autor, né, é Eugídio. Gente, eu tô ceguinho, a pessoa já não enxerga mais direito não, tá? Eládio, na verdade, né, que estava difícil de fazer a leitura, Eládio. E esse livro dele também tem essa pegada, esse aspecto um pouco mais técnico, tá? É bem interessante para vocês. Depois a gente tem 2 livros que eles são indispensáveis para qualquer design de interiores, porque aí esses livros eles vão ter uma pegada muito mais estética e conceitual, né? Apesar deles também fazerem citações às questões técnicas, mas são livros voltados especificamente para os designers de interiores. Então a gente tem materiologia, né? E esse materiologia é um livro que ele explica diferentes materiais num contexto um pouco diferente de todos os livros que eu conheço. E a gente tem esse livro da editora GG que chama Materiais no Design de Interiores, né? Talvez seja o livro mais relevante que a gente tem agora nessa conjuntura para o design de interiores, e eu recomendo que vocês conheçam, né, esses livros. Depois a gente tem O Edifício e Seu Acabamento. Esse é um livrinho bem antigo, também ele tem uma pegada um pouco mais técnica, mas ele vai falar tanto do material de construção do edifício, quanto do material de acabamento. E, obviamente, ele vai falar das questões técnicas de assentamento, de conservação e dos cuidados que teoricamente precisariam ser tomados, né, da execução desses projetos, concebidos obviamente por profissionais que estão envolvidos nesse universo da especificação de materiais, né? E aí a gente tem também um outro livro chamado Manual Prático de Materiais de Construção. Eu já desisti dos nomes porque eu não consigo ler, eu não consigo enxergar aqui. Esse livro também tem uma pegada um pouco mais técnica, mas eu sempre acho que a gente tem que dosar. A gente precisa ter um livro mais técnico e um livro talvez que fale um pouco mais da questão estética, né? Já que a gente vai conceituar com esses projetos dentro da obra, né? E aí, gente, eu de certa forma montei aqui um cronogramazinho para vocês entenderem o que vai estar contemplado, né? O que está contemplado dentro das 3 aulas que eu desenvolvi para vocês. Então, de certa forma, cálculo de materiais. Jô, não acredito que você vai ensinar a gente a fazer área. Vou sim, vou, gente. Por quê?
porque é necessário, porque a gente precisa questionar e precisa trazer à luz esse entendimento. Ainda assim, eu dou aula em diferentes instituições e eu percebo que os alunos têm, de certa forma, uma dificuldade de praticar, de aplicar esses cálculos. Então, além de falar dos materiais, eu vou retomar rapidamente com vocês, ainda hoje, essas questões dos cálculos de materiais, tá? Tipos de materiais, então na aula 2 eu falo só dos tipos de materiais, o que o mercado tem, o que eles nos oferecem, e a gente traz à tona as questões estéticas, né? As questões técnicas, não é isso? E a gente traz à luz também os aspectos conceituais e de identidade que estão amarrados a esses materiais. Tem uma outra questão também, que na verdade eu não falei ainda, mas a gente vai falar, que é a questão econômica dos materiais, né? No que diz respeito a quanto custa o material. Né? Então, o cliente, quando nos procura, ele quer que, de certa forma, a gente tenha aí um know-how, né, para conseguir colocar na obra dele o que ele consiga pagar. Então, também a gente vai falar um pouquinho dessa questão dos valores, né, de quanto custa o material e se ele cabe dentro desse processo, tá? E a gente tem um outro aspecto também, que é o aspecto funcional, tá? Então, estético, né, econômico, técnico e funcional. São 4 aspectos que são importantes na hora da tomada de decisão para a escolha dos materiais. E dentro desse contexto, a gente tem uma infinidade de materiais que a gente vai discutir uma parcela deles, já que a gente sabe que tem uma infinidade, a gente não consegue trazer todos os materiais para vocês, tá? E aí o outro tópico é exatamente o que eu já falei, aspectos técnicos e estéticos, pesquisa sobre os materiais. Então, quando eu falo de pesquisa sobre os materiais, a gente está falando um pouco de inovação, né? Essa inovação, ela diz respeito ao novo material, que às vezes eu não tenho domínio, ele já está no mercado. Então, quando eu falo da pesquisa, essa pesquisa ela tem uma relação em como você descobre novos materiais, né? Como você encontra. E aí a gente vai solicitar de vocês uma postura que seja aquela que diga assim, olha, não dá para saber sobre todos os materiais, mas eu vou precisar o tempo todo ficar atento ao que o mercado está me oferecendo. Então a gente chama de pesquisa de materiais, tá? Porque o tempo todo a gente está pesquisando, não tem um momento que a gente não esteja interessado nesse novo dentro desse contexto, tá? Depois tem um desenvolvimento de ficha técnica de material. Eu acho que esse é um exercício muito interessante, porque ele serve ao profissional. Então a gente fica o tempo todo pesquisando e desenvolvendo uma ficha técnica para ajudar no escritório. Então, por exemplo, no meu escritório eu tanto tenho a ficha técnica quanto eu tenho os materiais. Então eu tenho algumas amostras, eu tenho algumas novidades que os fornecedores nos presenteiam, e aí a gente vai criando um espaço, né, de exposição para que você consiga utilizar ou compor com esses materiais com muito mais facilidade, eu diria assim, né, gente? Depois a gente tem ferramentas de composição. Essas ferramentas de composição, na verdade, eu vou falar para vocês na última aula, né? Porque a gente vai falar de desenho e a gente vai falar de composição. Então, existem ferramentas que nos fazem desenhar, né? Ou compreender, ou compor o material com uma certa antecedência. Então, como é que a gente usa isso em prol do nosso trabalho? A gente vai discutir, tá? A própria aplicação do material no projeto
tendo em vista a pertinência e a função do espaço, né? Olha, eu estou fazendo um banheiro e aí nesse banheiro eu vou colocar um material polido, é isso? Eu acho que essa escolha, gente, ela chega a ser criminosa, tá? Porque na verdade a gente não deveria fazer, mas a gente dá espaço a alguns modismos, a algumas questões que não são muito interessantes. Então a ideia é discutir para que vocês fiquem muito cientes, né, dessa questão e de o quanto isso é importante tecnicamente dentro do trabalho de vocês. Tecnicamente que eu falo porque isso nos traz ou nos dá uma responsabilidade técnica, tá? De especificar material como manda o figurino. Então também a gente tem que entender um pouco de norma, tá? A gente estuda o material entendendo que ele deve ou ele não deve ser aplicado em determinado lugar. Então a gente tem umas limitações e essas limitações elas são orientadas pela coerência, né? Pela pertinência do local que você precisa colocar o material. E por último, gente, a gente tem representação. A gente vê muito mais, a gente fala tanto de paginação, de especificação, de memorial justificativo ou de memorial descritivo, mas a gente faz pouco, talvez a gente não tenha uma sistemática, né, tão interessante. Então, eu vou trazer à tona para vocês alguns modelos de representação e de materiais que vão contar a informação e que, levado para a obra, pode traduzir os seus anseios, tá? Sem grandes problemas, porque uma vez que esses projetos sejam mal representados, né, assim, eles criam uma dificuldade de conversar e de comunicar exatamente a tua ideia, tá? E tem a questão também compositiva, que essa questão compositiva, ela termina também dando lugar, obviamente, a outros aspectos aí que eu diria tão importantes dentro do contexto, tá? Gente, olha só, quando a gente fala de materiais, a primeira grande regra é que a gente consiga ter uma visão ampla, né, desses materiais. E aí a gente tem um exercício aqui, que é um exercício de entender qual é a procedência desse material, né? Então esse material ele é animal, esse material ele é vegetal, esse material ele é mineral ou esse material ele é artificial? Artificial porque foi feito por um homem, não foi retirado da natureza. Então, aqui a gente tenta fazer um exercício e, obviamente, vocês nas suas casas, nos seus lares, nos seus trabalhos, vão começar a olhar o entorno e aí vocês vão indicar, ó, aqui é um metal, aqui é uma madeira, aqui é taco. Essa cadeira que eu estou sentada é de plástico. Aqui a mesa é um neromarquina, é um metal, desculpa, é uma pedra, né? Aquele material da bolsa, ele é um tecido. Então, é um exercício de tentar compreender qual é o material, mas principalmente de identificar de onde veio esse material. Isso tem relação direta, gente, com a questão da sustentabilidade. Então, olha só, eu vou pegar o lixo e vou jogar na lixeira porque é mais sustentável. Tá bom, mas você não sabe nem de onde veio a tua bolsa. Você não sabe que material é a tua bolsa, que material é a cadeira que você senta. Então, esses materiais, ou a busca desses materiais, ou a produção desses materiais, eles impactam muito a nossa vida. Então, isso me toca, de certa forma, a questão da sustentabilidade, que a gente fala tanto, mas a gente não tem ciência de onde parte, de onde está, de onde vem esses materiais, né? Então, tá aí um convite a vocês de conhecer um pouco, de olhar um pouco e de fazer um exercício de ficar descobrindo qual é, obviamente, a origem
desses materiais, tá? E à medida que a gente caminha, a gente vai ver que dentro da decoração ou dentro do design de interiores, existe uma infinidade de materiais que a gente pode ver ou pode ter trazido aí do próprio reino animal. Então a gente tem as penas, a gente tem o couro, a gente tem as escamas, né? A gente tem às vezes ossos, a gente tem coisas feitas de ossos e você não sabe, você acha lindo e não sabe de onde veio, né? Então tem um bichinho berrando ali na tua escolha estética. Então a ideia é que a gente descubra que material é esse e que a gente a partir de hoje tenha um pouco mais de consciência, né, da utilização desse material, né? Essa temática, né, do reino animal, ela é complexa, né, porque as pessoas se tornam sustentáveis, mas ainda usam couro, né? E aí esse couro foi de algum bichinho, tá? Não estou aqui, não quero fazer juízo de nada, tá? Mas eu estou dizendo para vocês que a gente precisa ter consciência de onde parte, né? Da origem desses materiais. Depois a gente tem o reino, obviamente, vegetal, né? E aí esse reino ele é trazido do mundo, do universo das árvores. Então a árvore nos oferece o fruto, as árvores nos oferecem a madeira, as árvores nos oferecem o abrigo, as árvores nos oferecem a borracha, a gente tem também palha, né, trazida das palmeiras, o algodão. Então veja, gente, como é amplo, né, a gama de materiais oferecido, né, pelo reino vegetal, tá? E aí também a gente pode falar, né, do reino mineral, e aí a gente tem os cristais, a gente tem os porcelanatos, a gente tem os vasos, a gente tem o metal, os cristais. Então, olha só, eu estou aqui classificando e estou colocando, né, dentro de uma questão não só técnica, mas estética, de que a gente consiga, de certa forma, classificar esse conjunto, né, de ferramentas e de objetos que a gente pode vir a adotar dentro do contexto do nosso design de interiores. E a gente tem também um universo que ele é artificial, né? Então, olha só, hoje a gente tem plástico imitando madeira, que é o que eu estou mostrando aí para vocês. A gente tem plástico imitando cerâmica. E aí, gente, olha só, é produzido pelo homem, tá? Foi o homem que produziu, né, e criou e que utiliza dentro de um contexto que não é aquele trazido pela natureza. Então, eu acho que é importante também, de certa forma, a gente dar voz a esses materiais e entender que às vezes é positivo ter algum deles aplicado dentro da obra de vocês, né, com pertinência, ok? E aí, gente, tem um quesito que eu acho fundamental trazer, discutir, mostrar para vocês, que é um pouco do cálculo de material. Então, a gente pode começar falando ou levantando a quantidade de piso de uma sala, ou a gente pode pegar qual a área da parede para que eu compre a tinta. Então, eu trouxe esse assunto exatamente porque ele tem aí um critério importante dentro da formação de vocês. Então, eu trouxe cada figura geométrica, né? A primeira é um quadrado. Obviamente que o cálculo de área do quadrado, né, é base vezes altura, ou é lado A vezes lado B, mas a gente entende aqui que para o quadrado os dois lados são iguais. Também poderia falar lado ao quadrado, porque a gente está multiplicando por 2, né?
Depois a gente tem o retângulo, que é base vezes altura, então é o lado maior vezes o lado menor. A gente tem o triângulo, que se a gente for olhar direito, gente, o triângulo ele é a metade de um retângulo, né? Então ele tem aí uma fórmula, né, para conseguir fazer esse cálculo. Então é base vezes a altura, né, dividido por 2. Depois a gente tem um paralelogramo, né? A gente, na verdade, divide esse paralelogramo em figuras diferentes. Então, vocês observarem o paralelogramo, vocês vão perceber que a gente tem ali, né, um quadrado e 2 triângulos. Então, a gente poderia fazer essa conta separando, desmembrando essas figuras. Mas, no nosso caso, a gente pode pegar a base vezes a altura, que a gente termina tendo a resposta, tá? O trapézio é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura, né? Obviamente que fica inscrito ali dentro desse trapézio um triângulo retângulo. E aí a gente tem o círculo, né, que é πr ao quadrado, né? Π é 3,14 vezes r, que é o raio ao quadrado, tá? Então, vocês precisam memorizar essas regrinhas, vocês precisam aplicar, porque vocês utilizarão muito na sua vida profissional, exatamente porque quando vocês estiverem fazendo o projeto, vocês vão precisar lá informar que ali tem uma determinada quantidade de material e a gente não consegue fazer isso se a gente não tiver esse cálculo. E aí, gente, olha só como é importante para a gente agora a gente mudar um pouco, né, essa nossa forma de olhar. Então, a ideia, eu convido vocês a fazerem um cálculo, né? Primeiro a gente vai fazer um cálculo de área. Então, eu gostaria de saber quanto que eu vou precisar comprar de materiais, né, de piso para esta sala. Essa sala que tem 2,80, né, numa dimensão, por 3,45 na outra dimensão. Então, olha só, vamos lá, vamos entender aí o que seria esse cálculo de área. Obviamente que a gente tem uma multiplicação, que para achar a área, nesse caso, é um retângulo, então é base vezes altura. Então, a base tem 3,45 vezes 2,80, que aí a gente vai ter uma resposta, né, que será dada em metros quadrados. Então, a gente tem 9,66 metros quadrados. Então, é perto de 10 metros quadrados, tá? A gente já consegue visualizar isso. E aí, eu queria saber também o cálculo do perímetro. Mas, Jô, ao que interessa esse cálculo do perímetro? Interessa porque eu preciso comprar o rodapé, que não necessariamente precisa ser o mesmo material do piso. Pelo Brasil afora, a gente ainda tem esse vício. Mas hoje, gente, não precisa. Você pode ter o piso com material N ou Z e o rodapé com outro material sem nenhum problema. Então, o cálculo do perímetro, obviamente, que é a somatória das medidas que circundam a figura, e aí a gente tem 3,45 mais 2,80. Então, quer dizer, a gente achou a somatória de um lado. Se a gente multiplica por 2, a gente tem toda a volta, né? Que no final deu 12 metros e 50. Então, eu vou precisar comprar 12 metros e 50. Engraçado que eu preciso corrigir uma coisa aqui, que não é metros quadrados, tá, gente? É metro linear. Eu preciso corrigir isso, tá? Não é metros quadrados. Metro quadrado é área. A gente está tirando aqui perímetro. Isso passou, eu realmente não vi. Ok?
E à medida que a gente caminha, a gente poderia também fazer um cálculo, né, da tinta da parede, de quanto a gente vai precisar. E aí vamos lá acompanhar, né? A gente tem 2,70 de largura por 3 metros de altura, o que no final a gente vai ter uma área de 8,10 metros quadrados, né? Então, se o pintor precisasse saber qual era a área, a gente teria. Obviamente que a gente teria ter também uma garantia das perdas. Então, teoricamente, a gente joga de 10% a 15% do material, né, como garantia de cobrir toda a área. E se perder alguma quantidade de material, você tem ali a sobra que ficou, né? O mesmo para guardar, para ser substituída no futuro. Então, esses valores eles são acrescidos de 10%. De 10, 15, 20, cada profissional tem seu jeito. Eu geralmente quando coloco revestimentos em diagonal, por exemplo, que eu sei que a perda é grande, porque a gente corta bastante peças, eu geralmente coloco 20% e aí eu tenho uma garantia de que não terei problemas, né? E aí, gente, obviamente, vocês vão ficar com a gravação e a minha a recomendação, né, é que vocês exercitem isso, que vocês brinquem de fazer esses cálculos, né, como uma oportunidade, uma possibilidade de experimentar. Vamos lá, ó. Aqui a gente tem um ambiente, esse ambiente a gente pode dividi-lo em figuras distintas, porque é possível, porque a gente não tem uma fórmula que me dê a área que não seja dividindo as figuras. E aí a figura 1, obviamente, ela tem 3,50 por 8, né? E aí teremos 28 metros quadrados de área, tá? A figura 2, ela tem 4,2 por 4,2. No final, a gente tem uma resposta de 17,64 metros quadrados. E a figura 3, obviamente, é um triângulo. Então, triângulo, a fórmula é diferente. Para achar a metragem quadrada, a gente vai ter que multiplicar comprimento por largura e dividir por 2, obviamente. E aí, essas medidas estão ali. Não temos problemas. E que no final é 7,98, e fazendo uma somatória, né, disso tudo, a gente vai ter 53,62 metros lineares ou metros quadrados? Gente, metros quadrados, tá? Por que metros quadrados? Metros quadrados porque é a área, tá? Se a gente estivesse tirando o perímetro das figuras, aí a gente teria essa resposta em metro linear. E há de considerar que essas respostas, gente, nos ajudarão mais tarde nos cálculos, né, de quantificação, né, do material, tá? Porque quando a gente faz os memoriais descritivos, esses memoriais descritivos, ou mesmo os projetos, precisam contemplar quantos metros quadrados a gente vai ter em cada área. Então, essas contas são simples, esses cálculos são simples e eles são eficientes para ajudar a gente na hora da determinação da quantidade de material, tá? E aí este exercício eu não respondi, na verdade, eu não fiz o cálculo exatamente porque fica como atividade para vocês. Aí vocês vão dizer assim, mas Jô, será que não está faltando medida? Não, gente, não está faltando medidas. Todas as medidas estão aí e a partir das outras medidas vocês conseguem se localizar, encontrar quanto tem. Então, quanto tem este banheirinho, né? Quanto tem esse hall na frente do banheiro, esse vestíbulo? Quanto tem a sala? Então, a ideia é que vocês façam esse exercício gratuito, né? Para treinar. E aí, na nossa live, eu posso questionar, eu posso levantar e perguntar, gente, qual foi o cálculo? Que resultados vocês tiveram?
né, na hora de produzir ou na hora de quantificar o material para essa casa, né? Considerando que ainda eu não trabalhei com vistas, a gente trabalhou mesmo foi com piso, só para dar aí o primeiro start, o primeiro entendimento do que é isso, tá? E obrigado, nos encontramos em outra ocasião, né, na aula 2 e na aula 3, e depois nos encontraremos na live, e eu acho que a ideia é que vocês tragam aí os seus questionamentos, né, e esses questionamentos com relação às dúvidas e anseios, né, dessa nossa conversa. Na aula 2, só repetindo, a gente vai trabalhar um pouco mais as questões dos materiais, de cada tipo de material, e vocês podem ser auxiliados pelo livro da disciplina. O livro da disciplina está dividido em 5 capítulos, e esses capítulos explicam, né, esmiuçam esses materiais. E lá na última conversa que a gente terá, eu vou falar de representação de projeto e das ferramentas que podem auxiliar nessas escolhas, tá bom, gente? Eu queria agradecer a atenção e nos vemos em outra oportunidade. Beijo no coração de todos, até a próxima. Tchau! EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.